Hoje iremos aprender uma técnica super fácil, mas só que as pessoas têm um pouquinho de dúvida. Uma técnica com transfer. Vamos fazer? Aqui eu tenho uma plaquinha crua e eu vou utilizar a tinta Nature Colors na cor creme. Não necessita passar muitas camadas, somente 2 a gente já consegue um excelente resultado. Então eu coloco um pouquinho de tinta e com um rolinho de espuma vamos passar em toda a peça. Eu aplico dos 2 sentidos, na horizontal e na vertical, e sem deixar excesso de tinta, para que fique bem uniforme. Então eu faço isso em toda a nossa peça, deixo secar, depois eu dou uma lixadinha e passo de novo mais uma demão. Eu já tenho aqui uma plaquinha pronta, na cor creme. Agora a gente vai fazer um esponjado. Eu tenho aqui uma esponja marinha, mas vocês podem pegar a esponja que vocês tiverem em casa. Vou utilizar a cor camurça, da Nature Colors. Coloco um pouquinho também no nosso prato, bem pouco, não precisa muito, e eu vou colocar água na esponja. Tiro bem o excesso. Misturo a água, venho aqui na peça e vou deixar toda esponjada. Se eu quero um tom mais claro, eu pego a parte mais limpa da nossa esponja e vou limpando onde está escuro. Assim eu faço um esponjado em toda a nossa peça. Eu já tenho uma aqui pronta, deixa eu colocar aqui só não manchar. Viu como ficou o nosso esponjado? Já está seco, agora a gente vai colar o papel. Eu vou utilizar o multicolagem gel, tem que ser a gel, não pode ser a multicolagem normal, que é para colar papel ou guardanapo. O que a gente faz? Com um pincel, eu uso aqui o 0,5918, eu vou passar multicolagem na folha inteira. Para a gente colar, ele precisa ainda estar molhado, não pode esperar secar a cola. Então eu coloco no cantinho, eu venho, deixa eu só deixar aqui no canto, para a gente passar nossa cola. Passo multicolagem gel em toda a folha. Vocês vão ver que vai ficar bem legal e bem rápido de fazer. Passei, não pode secar, tem que ser rápido. Eu venho na minha peça e colo. E aperto. Vou apertando, apertando, para colar bem. Vou deixando ela bem lisa, esfrego. Tem que ficar bem colada, senão o nosso transfer não sai. Pego tudo, até pego um papel ou até mesmo uma malha, a gente dá uma alisadinha. Pronto. Depois disso, a gente precisa esperar secar. Mas aqui eu vou secar rapidinho, só para vocês verem como que eu faço. Pronto, a nossa peça já está seca, já está bem colada. Agora a gente vai vir com água. Eu venho com a minha esponja, eu lavo, porque nós não vamos dar mais. E água. Não coloquem muita água, tá? Bem pouquinha água. A gente vai fazer isso. A gente molha todo o papel e a gente vai começar a desgrudar o papel. A gente pode até vir com o dedo e olha, vai saindo o papel. Eu coloco água e o papel vai saindo. A gente tem que fazer isso com muito cuidado, não pode ir com força e nem com pressa. A gente vê que tá soltando, para, espera secar um pouquinho e volta de novo a desgastar. A gente tem que tirar todas as películas do papel. Na última, ela já vai estar colada. Na última já vai estar transferida, olha. A gente tem que tirar todas essas capinhas de papel. Vem.
Não pode encharcar de água, senão vai sair todo o desenho. Então a gente vem com muito cuidado e vai tirando as folhas. Olha como já tá aparecendo o nosso transfer lá embaixo. Ó, já tá aparecendo. Eu já tenho uma outra pronta aqui, só para mostrar para vocês como que é feito o transfer. É bem rápido, só tem que ter um pouquinho de paciência para não rasgar o papel, tá? Olha como que fica. A peça já está toda transferida, não tem papel, ela já foi... O papel transferiu para a caixa. Bem rápido de fazer. Aqui, para dar um acabamento, para realçar o brilho, eu coloco o Acrylfix, o nosso spray, nosso verniz spray. Quem quiser fazer depois, pode fazer depois. Deixa assim, depois a gente finaliza com o Acrylfix. O que a gente vai fazer agora? A gente tem uma moldura e eu vou pintar toda com a nossa tinta Nature Colors na cor rústico. Então eu venho com o pincel mais fino. Aqui eu usei o 0,5914, ele é um pouquinho menor. E eu pinto toda. Toda a nossa moldura. Vou dar uma secadinha. E agora eu vou dar uma envelhecida. Eu vou usar o nosso Metal Color na cor dourado para fazer uma pátina em cima da nossa plaquinha. Então eu agito com o pincel 0,534, um pincel de cerdas duras para a gente fazer a pátina. Eu ponho só um pouquinho, venho e faço a pátina, vem com bem pouca pintura, bem pouca tinta, em toda a peça. Só para realçar um pouco a nossa moldura. Faço isso em todo e depois eu colo aqui para pintar. Aqui eu utilizei um carimbo de Paris. Então eu pego o nosso rolinho, eu pego na cor rústica ou um pouco do marrom para não ficar tão preto. Vou passar o rolinho aqui no nosso carimbo, venho aqui na nossa peça e aperto. Pronto. Aqui no Viagem eu faço a mesma coisa. Passo o rolinho e carimbo. Agora a gente utiliza... Eu usei aqui esses transfers que ele já vem pronto. Ó, é só tirar a camadinha. Eu coloco aqui e com o palitinho eu vou apertando. Isso daqui também é bem rápido, bem prático. É uns decalque qualquer que vocês encontram em papelaria. É só apertar que ele já vai sair pronto. Ele transfere também o desenho. Pronto. Aí eu só retiro o decalque e está pronto. Só fazer desse outro lado. Eu pego fotos de Paris. Você pode fazer a caixa que você quiser. Essa da minha é temática, de viagem em Paris. Eu pego o multicolagem gel e colo as minhas fotinhos de Paris. Eu passo multicolagem em toda a peça, colo essa no centro. As outras eu sobreponho, coloco em cima. Colo.
eu também colo. Para finalizar, eu faço uma sombra em toda a volta da caixa. Em toda a volta tem uma sombra com rústico. Então eu uso o pincel mais largo, o 0,5916. É aquele pincel angular. Então eu deixo ele bem aguado e na cor rústico a gente vai fazer a sombra. Então eu coloco só um pouquinho de tinta no pincel, só a pontinha. Eu venho aqui no meu pratinho e misturo. Eu vou vir aqui na minha peça e vamos fazer a sombra. Eu faço isso na volta inteira da caixa. E para finalizar, aqui nas beiradinhas, assim como vocês podem ver na minha caixa, eu fiz uns prespontos. Então eu venho com um marrom. Eu vou fazer aqui na parte mais clara, só para vocês conseguirem visualizar direito. Eu faço uns prespontos. Somente nas pontas e desse lado também. Depois, com o pincel menor, o 0,59, a gente sombreia entre eles. Então, eu ponho água e um pouquinho só de tinta no pincel. Aí, eu venho aqui no meu presponto e faço um Czinho. Tem que fazer e fechar também do outro lado. Deixa eu virar a caixa para mim. Prontinho. E só para finalizar, eu coloco aqui no centro uma luz com o próprio creme que a gente fez de base. Somente isso. A nossa tampa, ela está pronta. Se a gente quiser, a gente pode colocar uns strass aqui e colar com a nossa cola lantejola. Eu pego, coloco um pouquinho de cola e coloco os nossos strass. É só colar. Na parte de baixo da base da peça, eu passei com um rolinho na cor rústico, a tinta Nature Colors na cor rústico, somente isso. Eu só fiz a base na cor marrom. Espero que tenha gostado. Se vocês quiserem saber de mais passo a passo e vídeos, acessem o nosso site www.acrylex.com.br. Até mais!